25% dos alunos do ensino básico têm elevadas dificuldades na compreensão de leitura. É a conclusão do relatório nacional feito pelo Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação. O estudo inclui 90 mil alunos do segundo ano do primeiro ciclo e avaliou a precisão da leitura e a velocidade. Os dados divulgados pelo DN são apenas utilizados pelas escolas para monitorizarem as capacidades de aprendizagem. Para combater as dificuldades, o Ministério da Educação vai anunciar este mês um conjunto de medidas para reforçar as capacidades de leitura nos primeiros anos de escolaridade. E vamos já para a análise a esta notícia com Cristina Mota, do movimento Missão Escola Pública. Cristina, muito bom dia. Muito obrigado por estar connosco nesta emissão do CNN Domingo. Temos estes números. A maioria, o que é certo é que a maioria consegue ler em média 75 palavras corretamente num minuto. Esse está dentro do parâmetro, que é no mínimo 70 a 130. Ainda assim, temos 25% dos alunos do segundo ano que lê menos de 51 palavras corretamente por minuto. Estes dados são preocupantes? Bom dia, Bruno. Agradeço desde já o convite e colocou uma questão bastante pertinente e falou num dado também ele muito interessante. Preocupa-me sim, mas mais do que a fluência leitora dos alunos de segundo ano, preocupa-me a compreensão dos alunos. Se a leitura não é boa, também dificilmente será a compreensão. Sem dúvida. Mas o Bruno falou num valor, as 51 palavras que os 25% dos alunos efetivamente não conseguem ler. Portanto, esse valor, esse 25%, inclui toda a amostra que foi usada neste estudo. E quando eu falo toda a amostra, falo de alunos que têm medidas e outros que não têm medidas. E que medidas são estas? Portanto, estamos a falar de uma amostra que inclui alunos com baixa visão, alunos que leem em braille, alunos que têm medidas seletivas e adicionais e, portanto, alguns deles estão dentro do espectro do autismo. Portanto, é preciso contextualizar estes dados que são divulgados. Como referiu, portanto, este estudo foi promovido pelo Ministério da Educação e faz um estudo sobre a velocidade da leitura. E, claro, são indicadores que nos levam, e como disse muito bem, que poderão levar a dificuldades posteriormente a nível da compreensão, mas a nível da compreensão eu falava noutros estudos que também revelam já estes indicadores. Falo, por exemplo, do Pearls, que avalia, portanto, a leitura dos alunos do quarto ano e que já é aplicado em Portugal há vários anos e que desde 2011 tem decaído. De 2011 para 2016 baixou 21 pontos e agora para 2021 baixou menos 8 pontos. Também o estudo PISA, que se refere a alunos de 15 anos, também tem vindo a mostrar dificuldades a nível da leitura, mostrando, portanto, menos 15 pontos relativamente aos anos anteriores. Está a falhar, Cristina? O que está a falhar, acima de tudo, é a qualidade que nós temos do ensino em Portugal, mas que não se deve à qualidade dos nossos professores. E voltando a este estudo que fez manchete nestes dias e que nos fala da fluência de leitura, foi um estudo que foi pago, portanto, pelo Estado e por todos nós contribuintes. E quando nós temos um estudo desta natureza e que, de algum modo, vem condicionar as medidas que são aplicadas, temos que ser exigentes e temos que ser rigorosos. Era muito importante que este estudo, além da velocidade, também medisse a nível da compreensão, como estes estudos internacionais e também como os relatórios das provas moda que também estão disponíveis e que mostram níveis preocupantes. Ora, era interessante nós, através deste estudo, fazermos, portanto, aqui uma comparação regional destes dados, tal como fazem os outros relatórios. Também era muito importante nós termos nesse estudo alguns indicadores que levassem, por exemplo, às medidas que estão a ser implementadas, como, por exemplo, o aumento das bibliotecas. E antes de ser mal interpretada, digo já que é muito importante nós termos bibliotecas, sem dúvida. Mas de nada adianta nós termos mais 400 bibliotecas nas escolas de primeiro ciclo se nós não tivermos alunos que saibam ler. E, efetivamente, o que está a condicionar a leitura dos alunos, mais do que a falta de bibliotecas, porque eu lembro que os alunos só vão às bibliotecas se souberem ler. Aliás, Paulo Guinote, no seu blog, O Meu Quintal, se souberem compreender os livros, desde logo. Exatamente. Portanto, não torna desinteressante qualquer tipo de leitura. Exato. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que este estudo é pertinente, mas que deve ser contextualizado
passado e que o Ministro da Educação e o Secretário de Estado, quando o apresentaram, revelaram de facto uma falta de respeito para com os profissionais de primeiro ciclo que estão a lecionar nas escolas. Isto porquê? Porque uma das medidas, paralelamente à questão das bibliotecas, é a formação dos professores de primeiro ciclo, dizendo que vão promover, portanto, formação a nível da leitura e da escrita. Eu lembro que nós temos uma classe envelhecida, principalmente a nível dos professores de primeiro ciclo, e esses, já agora um à parte, são todos eles professores profissionalizados, porque é um grupo de recrutamento que assim o exige, ainda que no início do ano letivo o Ministério da Educação tenha tentado alterar este facto, são todos eles profissionalizados, alguns deles que ensinaram a ler e a escrever 3 gerações. Cristina, Portanto, temos um minuto. Pergunto-lhe, o que é que o Governo tem que fazer para que se consiga reverter esta tendência? Porque, de facto, estamos a falar do futuro do país. Estes serão os futuros profissionais do país e 25% têm dificuldades de leitura e, possivelmente, de compreensão. O que é que o Governo tem de fazer neste momento? Tem de conseguir professores para todos eles. Tem de conseguir ter um ensino mais exigente, como, por exemplo, retomar a nível do quarto a sextos anos, portanto, os exames para contarem para a classificação. Mas, acima de tudo, tem de dar resposta, por exemplo, aos 3.300 alunos de primeiro ciclo que, neste momento, não têm professor. Isso, sim, vai condicionar a leitura, a compreensão e todo o sistema educativo destes alunos. É por aqui que o Ministro tem de investir, é por aqui que ele tem, efetivamente, de criar condições. E nós, Missão Escola Pública, depois do relatório a nível das provas moda e das provas finais de ciclo, alertámos que nós temos uma escola a 2 velocidades, com diferenças regionais a norte e sul. E é preciso combater esta desigualdade, é preciso garantir o que a Constituição prevê no seu artigo 74, que é uma escola de qualidade para todos os alunos. E isso só se consegue com professores para todos os alunos. Portanto, é aqui que ele tem de investir. E para já tem então de, junto das condições de carreira, criar condições, quer para os professores de primeiro ciclo, quer para todos os outros, para efetivamente conseguirem dar resposta. E sei porque estamos a terminar, e nesse sentido tenho 2 apelos a fazer. O primeiro, do que diz respeito à Missão Escola Pública, nós temos um inquérito a decorrer para diretores, foi enviado através da rede escolar, acreditamos que em alguns e-mails pode ter ido para o spam, alertamos e apelamos aos diretores para que o preencham, para conseguirmos ter um balanço do final do ano letivo. E já agora, um apelo também importante e muito a propósito do primeiro ciclo. Existe uma petição, neste momento, a ter lugar, que foi promovida por encarregados de educação preocupados com a falta de professores, principalmente a nível do primeiro ciclo. Apelo a que procurem essa petição para que estes encarregados de educação tenham a oportunidade também, junto da Assembleia da República, manifestar a sua preocupação e parece que o Ministro tem feito, não nos tem ouvido, pode ser que ouça, portanto, aqui os encarregados de educação. Cristina Mota, muito obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos neste CNN Domingo. Tenha um bom dia. Obrigado. Obrigada, igualmente.